Senhor, nós abençoamos, ó Deus, nossos ouvidos. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para recebermos a Tua palavra, recebemos, Senhor, ó Deus, desta ministração, ó Pai, que o Senhor colocou no coração do Teu servo. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor use Teu Filho com toda a autoridade que há no Teu nome, para que possamos, Senhor, ser ministrados pelo Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Nós cantamos há pouco agora que Ele cresça e que eu diminua. E esta palavra é para o pregador também. Estou aqui na condição de servo para poder adorar ao nome santo do Senhor Jesus, para adorar com a palavra, com a pregação do Evangelho do Senhor. E estou feliz por estar aqui. Mais uma vez eu agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo por permitir mais uma noite, mais um dia, o primeiro dia da semana, no qual nós estamos na presença dEle, a fim de adorarmos. Nós não podemos, apóstolo, dar desculpas a ninguém, desculpas a Deus de não vir ao culto, de não vir à igreja. Quem está feliz por estar na casa do Senhor nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Nós somos felizes. A palavra diz: alegrei-me quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós estamos alegres hoje na presença do Senhor Altíssimo. E eu vou convidar os irmãos nesta noite a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo de número 20. Aleluia, glórias a Deus. 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. E vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E o tomaram e o puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim,
mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Até aqui. Pai amado, Santo Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha usar o teu servo nesta noite, Senhor, para transmitir, ó Pai, o recado, a palavra que o Senhor quer que o povo ouça da parte de ti, ó Pai. Venha, Senhor, com o teu poder e glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podem se assentar. Aleluia. Eu fico imaginando aqui, se vocês já viram uma casa de perna para o ar, de cabeça para baixo. Uma casa no qual está tudo fora do lugar. E nós vivemos, nos dias de hoje, nós vivemos tempos em que a família, ela perdeu a referência de ser um lar. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos num tempo onde praticamente tudo aquilo no qual nós conhecemos outrora está ao contrário, está modificado, está completamente o oposto daquilo que nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, deveríamos estar agindo. O casamento nos dias de hoje, ele tem sido desvirtuado, a maternidade desvalorizada. Hoje muitas mulheres não querem ser mães. Hoje muitas mulheres não querem a maternidade, não querem constituir uma família. Poucos sabem o que é uma família no sentido patriarcal, com pai, mãe e filhos. Poucos sabem o que é isso nos dias de hoje. Qual é o modelo da família que, de acordo com a vontade de Deus, o fez? Porque o Senhor criou o homem, o Senhor criou a mulher, e o que ele disse? Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Não foi isso que o Senhor disse? Sejam fecundos, multiplicai e enchei a terra. O rei Ezequias, ele recebeu esta ordem da parte do Senhor, por parte do profeta Isaías, para colocar a sua casa em ordem. Talvez você possa estar imaginando, mas o que é colocar a casa em ordem? Significa talvez você pagar as suas contas, você dar uma varrida nas casas, talvez você nomear um herdeiro. Será que seria isso que o Senhor está se referindo ao dizer que você deve colocar a sua casa em ordem? Ou talvez perdoar aquele que talvez um dia o tenha ofendido? Mas quando o rei Ezequias, ele ouviu a notícia do profeta, ele não pensou em nada disso, em absolutamente nada. Ele virou-se para a parede e orou. Ele virou-se para aquela parede e orou. E disse: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Eu peço-te
Vamos refletir sobre como nós devemos colocar a nossa casa em ordem. A primeira ordem que eu vejo aqui que o Senhor está dizendo é para colocar a nossa vida espiritual em ordem. Ele disse: eu andei diante de ti com fidelidade. Você tem andado diante do Senhor com fidelidade, com destreza? Como você tem andado diante de Deus? Você tem demonstrado a sua fidelidade para com o nosso Senhor? Ezequias, ele pediu a Deus para que se lembrasse de que ele andou diante de Deus e andou com fidelidade. Ele era fiel em sua casa, ele era fiel diante de Deus. A vida espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, ela nos norteia tudo em nossas vidas. A família é a nossa prioridade. Nós precisamos, quando formos orar, devemos orar em família. Eu e minha esposa, nós costumamos, durante a noite, orar e orar juntos. Não é separado. Hoje, família que se encontra dentro daquele lar se baseia eu e minha esposa. Somos eu e ela, porque a palavra diz que nós nos tornamos uma só carne. Então, nós precisamos orar em família, porque a casa é um lugar de descansar, é um lugar de comer, é um lugar de fazer as nossas atividades. Então, você precisa ter dentro de sua casa um local apropriado para orar. De preferência, o melhor local da casa para orar. O melhor local para a casa não é colocar onde está a TV, onde estão as mobílias. Não, é um lugar sagrado, um lugar onde você se entrega, onde você derrama o seu coração, as suas lágrimas diante do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que dedicar os melhores lugares para o Senhor. Nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor. Tudo que a gente tem de melhor, temos que dedicar ao Senhor. Nós temos que nos dedicar por completo ao Senhor. Se Deus for se lembrar do que você faz em casa, Ele vai lembrar o quê? Eu queria que você refletisse nisso. O que o Senhor vai se lembrar se você fizer essa oração para o Senhor? Lembra-se, Senhor. Você tem lido a Bíblia? Você tem dedicado alguns momentos à palavra, à leitura da palavra, a conhecer a palavra? Coloque a sua vida espiritual em ordem, diz o Senhor. A segunda ordem que eu vejo aqui o Senhor tratando é dos relacionamentos. Ele diz aqui que foi com tereza de coração. Com tereza de coração. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também do que ele tinha o coração inteiro para o Senhor. Ele não tinha um coração dividido. Muitos estão na igreja hoje, mas seu coração está dividido. Quantas pessoas vêm à igreja no domingo, mas na sexta-feira está lá no tamborzinho? Conhece alguém? Eu conheço. Tem muitas pessoas que não estão com o coração inteiro. Isso significa que o seu coração está dividido.
o seu coração está dividido, você não pode agradar a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar a outro. A Bíblia diz lá em Jeremias 29:13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Como você tem amado ao Senhor? O segundo está em Marcos, capítulo 12, verso 30. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Você tem amado o teu próximo? Ontem, acabei levando uma pessoa até São Paulo. Fiquei aguardando ela retornar. Aliás, eu levei anteontem e ontem fui buscar. E aí, quando esperava, tinha um mendigo na rua. E o Espírito Santo falou comigo: vai lá conversar com ele. Rapaz, eu fiquei uns 40 minutos conversando com o mendigo. E vou dizer uma coisa: edificou a minha vida. Edificou a minha vida. Eu orei com ele orou comigo. E ele falou: é isso que o cristão tem que fazer. Uns orar com o outro. Eu não sei a necessidade dele, eu imagino que deve ser muitas. Ele também não sabe as minhas, que também são muitas. Mas o Senhor supre a todas elas. Se um irmão orar pelo outro. Você tem amado o seu irmão? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Deus, Ele vê e se agrada disso. É um momento de felicidade. Precisamos amar a Deus e ao próximo. De que forma? De todo o coração. Ter um coração inteiro significa não ser dividido, não ser fingido. Tem pessoas que são fingidas. Tem pessoas que fingem. Por isso, Tiago nos ensina a limpar as nossas mãos. Ele diz assim, lá em Tiago 4:8: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Já imaginou como o nosso coração é sujo, como o nosso coração é enganoso, como nós nos enganamos a nós mesmos? Talvez por ganância, talvez por desejos torpes. Nós gostamos de nos enganar a nós mesmos. E a palavra é clara: purificai as mãos, pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. Há um só que não pecou, o Senhor Jesus, que morreu naquela cruz. Esse não pecou. Nossos relacionamentos mostram se realmente nós amamos o nosso próximo. Glória a Deus. Nós mostramos quem realmente nós somos. Quem é você dentro das quatro paredes? Quem é você quando você está só? Quem é você quando está acontecendo uma crise na sua vida? Quem é você quando a situação foge do seu controle? Quem é você? Você tem amado o seu próximo mais próximo? Você tem amado o seu próximo? Seu coração está inteiro para o Senhor? Ou ele ainda é dividido? Quando nós estamos no mundo, nós temos um coração dividido, porque nós ficamos parte de nós temos o pé no mundo, e parte de nós na igreja, e nós ficamos divididos.
nós não sabemos para onde nós vamos. Aquilo que melhor convier naquele momento, você acaba indo. Mas a palavra diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Porque ou agradamos um e desagradamos ao outro. Então, a quem você quer servir? Nós temos olhado nos dias de hoje mais e mais pessoas se envolvendo com o satanismo. Mais e mais pessoas buscando as coisas fáceis, porque muitas vezes fazem uma aliança no qual buscam um Deus com D minúsculo para suprir aquelas necessidades momentâneas, mas o nosso Senhor, Ele quer suprir as nossas necessidades aqui e na eternidade. Aleluia. Para sempre. Não são coisas momentâneas. Você tem tido um relacionamento com o seu coração, você tem amado sua família com todo o seu coração, você tem amado. Coloque esses seus relacionamentos familiares em ordem. Coloque os relacionamentos com as pessoas da empresa onde você trabalha em ordem. Coloque as pessoas que estão ao seu redor, que estão próximas a você, esse relacionamento, coloque-o em ordem. A terceira questão que eu gostaria que vocês entendessem são as atitudes. Diz no verso 3, parte C aqui: fiz o que era reto aos teus olhos. As atitudes nossas mostram quem realmente nós somos. Ele diz com convicção: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Você pode dizer isso ao Senhor: Senhor, eu estou fazendo aquilo que é reto aos teus olhos. Você tem procurado fazer isso? Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. Nós temos que seguir esse exemplo. As nossas ações, as nossas atitudes devem glorificar a Deus. O templo estava fechado e a primeira coisa que fez Ezequias, quando ele se tornou rei, foi mandar abrir o templo e restabeleceu o culto ao Senhor. Ele lembrou isso ao Senhor: eu fiz o que era bom aos teus olhos, o que era reto. Em 2 Crônicas 29 e 20 diz: ele celebrou a Páscoa, que há muitos anos estava esquecido. Tinham se esquecido, o povo de Deus havia se esquecido de celebrar a Páscoa. Não havia mais celebração. Mas Ezequias trouxe de volta. Em 2 Crônicas, ele ordenou a coleta de dízimos e ofertas para a casa de Deus. Olha que maravilha o que ele fez. Ele está dizendo coisas que ele fez para glorificar o nome do Senhor. Além disso, quando ele enfrentava os inimigos, como por exemplo Senaqueribe, rei da Síria, antes de tudo, o que ele fazia? Ele orava a Deus. Antes de tomar alguma atitude, você tem orado a Deus? Antes de tomar uma decisão, você tem orado a Deus? Você tem conversado, colocado na presença de Deus? Como Ezequias mesmo disse em sua oração, suas atitudes eram retas aos olhos de Deus. Ele obedecia à vontade de Deus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos assim. Fazemos aquilo que nós achamos, aquilo que nós bem entendemos, achando que está correto aos nossos olhos. Mas estão corretos aos olhos de Deus?
estão corretos? Nós precisamos aprender a ter atitudes que sejam de acordo com a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque diz a palavra do Senhor lá em Provérbios 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão aqui hoje. Não importa o que você tenha feito lá fora. Os olhos do Senhor estão aqui, diante de você, diante de mim. Então nós precisamos lembrar que se nós erramos, temos que nos arrepender, porque é preciso haver união, meu irmão, minha irmã, pois um reino dividido, diz a palavra de Deus, ele não subsiste. Ele não tem como subsistir. Nós não podemos servir a dois senhores. Veja bem, por isso, pai e mãe, hoje, está cada vez mais difícil ensinar o filho. Porque o filho, muitas vezes, obedece a mãe e desobedece o pai. Outras vezes, obedece o pai e desobedece a mãe, e daqui a pouco ele está desobedecendo a ambos. Se torna uma casa dividida. Então, é preciso ter atitudes que sejam de acordo com a vontade do Senhor e não a nossa. Quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho que devem andar, quando estiver grande, ele saberá o caminho de volta. É a palavra de Deus que diz isso. Por isso é preciso que tenhamos atitudes de união, atitudes de ensino, atitudes de estar com a família. Porque se cada um buscar o seu próprio interesse, há uma divisão. Quais são as atitudes que você tem tido em sua casa? De união, conciliação? Você tem feito a sua própria vontade? Ou é feito a vontade do cônjuge, juntamente com a sua, juntando com a vontade de Deus? Você tem colocado as suas vontades na presença de Deus? Porque é isso que o Senhor quer. Coloque a sua vida familiar em ordem. Então, para concluir, apóstolo, quando nós colocamos nossa casa em ordem, mesmo que nós enfrentamos problemas como Ezequias enfrentou, ele ficou doente, ele recebeu aquela triste notícia de que iria morrer. Deus manda o profeta voltar e reverter essa situação. E o Senhor deu para Ezequias mais 15 anos. E Deus falou assim: ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Veja bem, o Senhor ouve e vê. Ele está ouvindo e está vendo aquilo que está acontecendo em sua vida. Eis que eu te curarei, eis que eu te sararei. E ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, diz a palavra do Senhor. Por isso, Ezequias viveu ainda 15 anos. E Deus mandou que o sol retrocedesse 10 graus. Que coisa tremenda. E esses 10 graus que o sol retrocedeu, isso é provado cientificamente que isso aconteceu. Então, quando nós colocamos a nossa casa em ordem para com Deus, para com as pessoas, para com os familiares, para com o próximo, Deus ouve e vê as nossas lágrimas. Ele nos cura, Ele nos dá vida em abundância e faz o impossível acontecer em nossas vidas. Aleluia! Oh Pai, coloque-se de pé.
suas cabeças, vamos orar. Oh Pai querido, Santo Deus, Papai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra, Senhor, no qual pude ministrar, Senhor, e pedir a Ti, ó Pai, que essa palavra, Senhor, tocasse o coração de pessoas aqui presentes, Senhor, e pessoas que estejam ouvindo, Senhor, pela internet, pelos meios de comunicação. Ó Pai, que o Senhor venha tocar, ó Pai, que o Senhor venha ministrar, ó Pai, durante o decorrer desta noite, Senhor, tudo aquilo que foi ministrado no dia de hoje, Senhor, nesta noite, ó Pai, eu louvo a Ti, ó Papai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, em amém. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração, continue em pé. Essa palavra falou sobre cura, essa palavra falou sobre segunda chance, falou sobre o tempo que Deus nos dá para reavaliarmos a nossa vida. Talvez nessa noite você está precisando que o leão da tribo de Judá venha ao teu encontro com uma cura. Esse texto ele fala que Ezequias não só buscou o meio sobrenatural, mas também foi feita uma pasta de figos, bispo, e colocado sobre as feridas. Eu não sei que doença Ezequias tinha, talvez uma erisipela, algo que estava enveredando o seu corpo, mas foi feita uma pasta de figo que representa a cura, e foi colocado naquela enfermidade. Presta atenção, o remédio por si só nada pode fazer, mas quando Deus dá uma palavra de autoridade, Ele faz o remédio fazer efeito que até não era para estar fazendo, mas faz. Quando Deus dá uma palavra de cura, até pasta de figo cura câncer. Eu não sei a enfermidade que Ezequias tinha, mas eu sei que Deus ouve orações, e o mesmo Deus que dá a profecia, Ele é o único mesmo que dá a profecia e pode mudá-la. Ele dá a profecia e pode alterá-la. Ele tem palavra para você nessa noite. Então fala com Ele nessa hora. Vamos aqui para o altar. Vamos encerrar o mundo aqui na frente do altar. Oh, glória. Aleluia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão